Um dos temas mais preocupantes da atualidade na economia global é a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América, que até então já criou prejuízos para a economia dos dois países, através de grandes quedas das cotações das empresas em Wall Street e nos mercados asiáticos, e danos para a economia global em cerca de 430 bilhões de dólares de produto interno bruto. Se a situação se mantiver ou as promessas tarifárias forem cumpridas, os custos poderiam ascender as perdas em cerca de 455 bilhões de dólares do PIB mundial em 2020. A guerra comercial entre estas duas potências é um conflito iniciado pelos Estados Unidos em março de 2018, através do anúncio da primeira série de tarifas a serem impostas contra produtos chineses, motivado pelo alto déficit comercial existente entre estas duas potências, percebido pelos Estados Unidos da América como injusto. Mas a sua reclamação sobre as práticas comerciais da China vem sendo feita como discurso de campanha antes de assumir o mandato em 2016. Com efeito, em 2017, os Estados Unidos da América iniciaram uma investigação à política comercial chinesa. Em 2018, os Estados Unidos da América impuseram uma ronda de tarifas de mais de 250 bilhões de dólares em bens chineses, que vão desde bolsas de mão a equipamento ferroviário. Como resposta, a China respondeu através da imposição de tarifas a variar de 5% a 25%, correspondentes a cerca de 110 bilhões de produtos americanos, que incluem químicos, carvão e equipamento médico. Em dezembro de 2018, acordou-se uma trégua que fracassou, e em maio de 2019, os Estados Unidos aumentaram as tarifas em 200 bilhões de dólares de produtos chineses, um aumento de 10% a 25%. E a resposta chinesa foi de 60 bilhões de dólares em tarifas aos bens americanos. Recentemente, após os Estados Unidos anunciar mais um conjunto de tarifas aos bens chineses, a China decidiu suspender novas aquisições de produtos agrícolas americanos. O pináculo desta situação foi a acusação formal dos Estados Unidos à China de estar a manipular a sua moeda, o que agrava o já existente conflito comercial. Acusações das quais a China se eximiu. Custo das medidas tarifárias americanas e chinesas em 2018, comparadas com a balança comercial dos dois estados. Se as promessas do presidente americano Donald Trump forem cumpridas, os principais bens a serem abrangidos por novas medidas tarifárias, a ascender de 10% a 25%, são equipamentos de telecomunicações, placas de circuito de computadores, unidades de processamento, mobiliário metálico, peças de computador, mobiliário de madeira, conversores de energia, azulejos de vinil, peças de carro, entre outros. Este conflito tem antecedentes em pelo menos 3 fatores. Primeiro, o grande déficit comercial existente entre os Estados Unidos e China, que começou a ser observado a partir de 1985 e só em 2018 esse déficit rondava os 400 bilhões de dólares a favor da China. Segundo, práticas de comércio injustas feitas pela China e que os Estados Unidos da América assumem que lhes chegam a custar cerca de 225 a 600 bilhões de dólares americanos por ano. Dentre estas práticas está a ideia de que qualquer investimento direto estrangeiro a ser feito em solo chinês deve ser no modelo de joint venture. Neste processo, os chineses recebem direitos para usar a propriedade intelectual das empresas envolvidas na parceria, de modo a produzir bens domésticos em sua base. Terceiro, a sua espionagem comercial, política e economia que a China vem fazendo aos Estados Unidos da América, que inclui roubo de direitos de propriedade intelectual ou patentes aos americanos, e tecnologia militar, de tal forma que os americanos chamam a este processo de maior transferência de riqueza da história. Terceiro, a suposta espionagem comercial, política e economia que a China vem fazendo aos Estados Unidos da América, que inclui roubo de direitos de propriedade intelectual ou patentes aos americanos, e tecnologia militar, de tal forma que os americanos chamam a este processo de maior transferência de riqueza da história. Quarto, a política externa revisionista de Donald Trump, assente em invalidar todos os processos conquistados pelo seu predecessor, Barack Obama, sobretudo referente às questões de comércio internacional, instituições internacionais e paz e segurança internacionais. As implicações desta guerra têm sido sentidas em todo o mundo. Numa primeira fase, ao nível dos mercados financeiros, onde tem-se estado a verificar a queda da cotação das grandes empresas internacionais como resultado da redução dos investimentos e, portanto, do crescimento. Segundo projeções do FMI para 2020, se o conflito continuar, o mundo poderia perder 0,5% do seu PIB. Isto ocorre, sobretudo, como resultado direto dos processos de globalização,
em que os mercados internacionais estão mais interligados e dependentes uns dos outros, num nível acima dos interesses dos Estados. Com efeito, uma guerra comercial entre estes dois Estados afeta não só o crescimento das duas economias, como também de países europeus, como a Alemanha e a Itália. Uma consequência direta de uma retratação da economia é também o aumento das margens de conflito entre os Estados, sobretudo nos locais ou regiões em que os dois beligerantes disputam interesses econômicos e geopolíticos, como a Ásia e o Médio Oriente. Para continentes como a África e países como Moçambique, isto tem implicações em dois níveis. Primeiro, como oportunidade, uma vez que os investidores podem redirecionar os seus investimentos para o continente, que tem muitas oportunidades de crescimento, e ainda os bens chineses ficam mais acessíveis para a África. Para continentes como a África e países como Moçambique, isto tem implicações em dois níveis. Primeiro, como oportunidade, uma vez que os investidores podem redirecionar os seus investimentos para o continente, que tem muitas oportunidades de crescimento ainda, e os bens chineses ficam mais acessíveis para a África através da desvalorização da moeda daquele país. Mas, por outro lado, quando a China para de crescer, o mundo perde mercados estratégicos para os seus bens. A China é o maior parceiro comercial da África e isso pode afetar seriamente o crescimento do continente.